Quando eu fiz lá atrás o vídeo sobre os gatilhos dos aerógrafos, teve um assunto que eu não abordei e que, vendo o vídeo que eu fiz aí do GAT, eu achei que talvez fosse pertinente então falar agora. Aqui a gente tem um GAT AG3 e um SPAR Max 3. E se a gente olhar eles aqui próximos, dá para ver que eles têm uma altura de gatilho bastante diferente, né? O GAT é um gatilho mais alto do que o SPAR Max. E eu comentei lá no vídeo sobre os aerógrafos da Badger, que a Badger ainda tem um gatilho bem mais alto, que eles chamam de high roller, que é um gatilho bem alto. Então, qual é o motivo dessas diferenças de altura de gatilho? O que isso modifica no uso do aerógrafo? Achei que valia a pena falar um pouco sobre isso. Então, vamos dar uma olhadinha? Vamos começar aqui com esse desenho para a gente entender um pouco melhor. Aqui nós temos dois gatilhos diferentes, com alturas diferentes. E o que acontece? Quando a gente puxa o gatilho para trás, para abrir a passagem da tinta, fica claro aqui que o gatilho mais alto precisa percorrer uma distância maior do que o gatilho mais baixo para uma mesma abertura. E o que significa isso? Significa que nesse gatilho mais alto aqui, você vai ter um controle um pouco melhor da abertura, porque ela se dá mais lentamente. Você precisa fazer um movimento maior para obter a mesma abertura de tinta que com um gatilho menor você obtém com um pequeno movimento. Então, a reação do aerógrafo é muito mais rápida com um gatilho mais baixo do que com um gatilho mais alto. Falando assim, a gente fica com a impressão de que o gatilho mais alto seria sempre melhor, porque ele dá um controle maior aqui no acionamento do gatilho, mas não é bem assim. Quer dizer, isso aqui também tem os seus contras. E qual é o problema do gatilho mais alto? Se você está fazendo um trabalho, por exemplo, um trabalho artístico, que é uma pintura grande, e que você vai ter muita variação de abertura, isso aqui começa a ser um problema, porque você tem que fazer movimentos muito longos e esse movimento repetitivo aqui, durante uma sessão muito longa, acaba forçando aqui a musculatura do dedo e isso aqui vai te dar um problema. Para quem usa o aerógrafo esporadicamente, isso certamente não afeta em nada, mas para quem usa o aerógrafo diariamente, ficar repetindo esse movimento durante muito tempo e um movimento longo que force muito aqui essa curvatura do dedo é mais cansativo do que num aerógrafo aqui com um gatilho mais curto, em que você não tem curvatura. Aqui não tem curvatura nenhuma. Basta recolher aqui o dedo, você consegue puxar o gatilho até a abertura final sem problema. Existe um ilustrador aí bastante conhecido, se não me engano o nome dele é Drew Blair, ele faz imagens de rostos e aviation art, e os trabalhos dele são excepcionais. Se você tiver a oportunidade de dar uma procurada na internet aí, Drew Blair. E ele vende um gatilho com a marca dele, quer dizer, com a assinatura dele, que é um gatilho como esse aqui, só que mais baixo ainda do que esse aqui. Ele praticamente roça aqui no corpo do aerógrafo. E qual é a explicação dele para isso? É que com o gatilho ainda mais baixo, ele não flexiona o dedo em momento nenhum, ele simplesmente puxa um pouquinho para trás aqui e o gatilho já abre totalmente. E além disso, ele não precisa usar a ponta do dedo, ele pode apoiar aqui o dedo completamente aqui no gatilho, ele só recolhe um pouquinho aqui e tem a abertura. Lógico que não é esse gatilho aqui, é um gatilho mais baixo. Então o movimento aqui do dedo meu ainda está maior do que seria no gatilho dele. Então nós temos essas duas abordagens diferentes. O gatilho mais alto, que vai te permitir um controle maior, porque ele abre e fecha mais lentamente o fluxo de tinta, então é menos chance de você dar uma espirrada de tinta porque abriu demais, passou do ponto, mas que por outro lado é um gatilho mais cansativo, e um gatilho mais baixo que vai ser mais ágil na resposta, mas por outro lado é mais risco de você passar do ponto. Eu pessoalmente prefiro o gatilho mais baixo, como esse aqui. Eu acho que ele dá uma resposta mais rápida
e ainda que a abertura seja mais rápida, eu consigo um controle melhor do que com esse aerógrafo aqui, que é uma abertura mais lenta. Mas isso tudo é uma questão de hábito. Eu estou habituado com um gatilho aqui mais baixo, eu tenho um amigo que é aquele mesmo que gosta muito do GAT, que acho que a posição dele é boa, que ele detesta os aerógrafos com gatilho baixo. Ele diz que o aerógrafo com gatilho baixo é péssimo de usar, que o bom é gatilho alto. Então é uma questão também de gosto pessoal. Apenas para quem usa o aerógrafo com muita intensidade é que talvez o gatilho mais baixo realmente seja mais confortável a longo prazo, porque força menos aqui a musculatura do dedo, os tendões aqui. Isso aqui é então só para a gente entender qual é a diferença desses gatilhos e também entender por que às vezes você passa de um aerógrafo como esse para um aerógrafo como esse ou vice-versa e tem muita dificuldade inicial por causa da resposta do gatilho. Você vai precisar de algum tempinho para se habituar se você for passar de um aerógrafo com gatilho muito baixo para um aerógrafo com gatilho mais alto.